Tudo bem? Eu sou a Ju, sou professora de literatura e nós estamos estudando nas escolas literárias. Hoje nós vamos falar sobre o pré-modernismo, tá? Bom, qual o contexto histórico, né, do pré-modernismo? Na verdade, é difícil a gente dizer se o pré-modernismo é uma escola literária, porque ele seria mais como um período de transição entre escolas literárias, né? Então, entre o simbolismo, que foi a última que a gente estudou, e o modernismo, né? Então começa no começo do século e vai até a Semana de Arte Moderna, tá? Que vai ser o grande marco para o início do modernismo, tanto na arte quanto na literatura. Então, além disso, o que está acontecendo na Europa, né? A Belle Époque, que é antes da Primeira Guerra Mundial, né? Que é um momento em que a Europa está se sentindo muito em alta, as pessoas estão com uma fé no ser humano muito grande, e isso é quebrado, né? Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, né? Além disso, também a República do Café com Leite aqui no Brasil, eu acho que vocês provavelmente já viram isso em história, né? Questão do São Paulo e Minas, e enfim, né? Todo aquele sistema político da época. Além disso, né, a ascensão de São Paulo, que é o que também vai levar a República do Café com Leite, a Guerra de Canudos, e nessa época também foi que aconteceu algumas revoltas, como a revolta da vacina e a revolta da chibata, e outras revoltas também, revolta da Armada, tudo mais. Foi um período assim que teve muitos conflitos, né? Apesar dele começar com a Belle Époque, começar com as coisas boas, depois tudo vai por água abaixo e começa a dar só confusão. Então, vamos ver um pouquinho das características, tá? Desse período. Bom, o pré-modernismo ele se encontra num período de transição, então vai ter algumas características bem diferentes uma das outras, porque eles estão ainda procurando encontrar essa identidade, tá? Que para a próxima escola literária que vai ser o modernismo. Então vai ter uma mescla de estilos, né? Parnasiano, simbolista, realista, vai ter um pouquinho de tudo, né? E vai começar a desenvolver algumas características também, né? Críticas ao academicismo, né? Que é aquela arte muito regrada, muito cheia de. Aquela arte, né, que você aprenderia em uma academia, né, com os grandes mestres e tudo mais. Eles vão ser contra isso, vão ser a favor de uma arte mais popular. E isso vai estourar totalmente no modernismo, né? Que a gente vai ver semana que vem. Eles falavam muito, chamavam muita atenção para as desigualdades sociais, né? Tem muito também regionalismo, né? E que é você falar, né, do nordestino, você falar do norte do Brasil, né? Isso vai muito no Romance de 30, né? Que a gente vai ver depois. Porque você tem que pensar que uma coisa leva a outra, né? Então, se agora eles começam a falar de regionalismo, vai vir um Guimarães Rosa, né? E falar e fazer o Grande Sertão Veredas, né? Vidas Secas do Graciliano Ramos e tudo mais. Isso vai levar até lá. Então, mas eles não são do pré-modernismo, tá? Enfim, então eles também tinham um nacionalismo, mas dessa vez vai ser um nacionalismo diferente daquele apresentado pelos românticos, tá? Porque ele é um nacionalismo um pouco mais realista. E então vocês vão ver no livro que eu vou falar pra vocês hoje. Então, igual eu falei, né, o personagem sertanejo, caipira, mestiços, né, mostrando que o Brasil é formado de diferentes povos e tudo mais. E aí eles vão inserir fatos históricos, políticos e sociais, ou seja, dentro das histórias vai ter coisas que aconteceram de verdade na história do Brasil naquela época. Então isso é muito interessante, né? Bom, quem são os principais autores e obras? Euclides da Cunha, né? Ele até foi, aí eu escrevi, né? Ele foi a cadeira número 7 na Academia Brasileira de Letras, o que significa que o cara é fera. Aí o livro dele mais famoso é Os Sertões, dividido em A Terra, o Homem e a Luta, né? E uma outra obra que fala sobre a Guerra de Canudos, né? Então, coisas que estavam acontecendo na época e tudo mais.
Graça Aranha, gente, não é mulher, tá? É porque eu achava que era antes. Enfim, eu sempre exponho, né, meus erros aqui, que eu achava que era isso, que eu achava que era aquilo, e descobri que não. Mas então, Graça Aranha não é mulher. Então a principal obra dele é Canaã, se chama Canaã, e fala sobre a imigração alemã no Espírito Santo, tá? Além disso, Monteiro Lobato, né, que eu imagino que vocês já conheçam, ficou muito famoso por causa das suas obras infantis, né, Sítio do Capão Amarelo, Reinações de Narizinho e tudo mais. Mas ele também escreveu outras obras, né, que não são tão faladas assim, que é essa aí, Urupês, né, que tem vários contos regionalistas, e Cidades Mortas, que estava prevendo um pouco a queda, né, do ciclo do café e tudo mais. Além disso, também tem o Lima Barreto, né? Que ele escreveu O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que vai questionar o ufanismo e o positivismo. Por isso que eu falei que o nacionalismo deles ele é meio diferente, né? E aí no modernismo a gente vai ver isso com muita força, né? A questão da antropofagia e tal. Mas isso é assunto para semana que vem. É, e aí esse livro, né, Tristinho de Policarpo Quaresma, eu até tenho ele aqui, peraí, deixa eu pegar. Ele, gente, é um livro muito pequeno. Aqui, ó. Ele é um livro bem pequenininho, gente. Ele dá pra vocês lerem. Tem 128 páginas. E aí, vamos falar um pouquinho dele, então. Critica o nacionalismo exacerbado. E como que ele faz isso? O Policarpo Quaresma é um nacionalista, ufanista. E ele acha o Brasil tipo assim, tudo de bom, não tem nada de errado, nunca errou. O Brasil é maravilhoso. E aí ele fica tentando fazer umas intervenções, assim, tipo, ele quer que a língua oficial seja o Tupi-Guarani, né? Tipo, ele fala, não tem nada a ver a gente falar português, por que que a gente não fala a língua daqueles que são da terra mesmo, vamos instituir. E aí acontece que com essas coisas que ele vai fazendo, ele acaba sendo preso, né? E, enfim, aí depois que ele é solto, ele vai para um sítio, porque ele fala: a terra brasileira é a melhor terra do mundo. Eu vou plantar, eu vou colher, vai ser muito bom. E aí acaba que é muito difícil também a vida dele no sítio e tudo mais. E aí, ele faz. Aí, nesse livro tem vários fatos históricos, né? Tem a. Fala do governo do Floriano Peixoto, que inclusive ele ama de paixão o Floriano Peixoto. Só que aí acontece uma injustiça e aí ele fala que é isso, o Major Floriano jamais vai deixar uma coisa dessa ficar impune. Aí acho que ele escreve uma carta, tem muito tempo que eu li, então não tenho certeza. Mas ele fala, né, com o Floriano e tal, que ele viu uma injustiça, que ele quer. E aí, moral da história, o Floriano prende ele. E, gente, é de se esperar, né? O nome do livro é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, ele é morto por aquele que era o seu herói, né? Que é o Floriano Peixoto. Então, é muito triste. E aí, faz as referências históricas que tem o governo do Floriano, Revolta da Armada, Guerra do Paraguai e Revolução Federalista, tá? Então, é bem legal, pequenininho, dá pra ler antes do Enem, hein? Gente, então, esse foi o pré-modernismo. Semana que vem a gente fala do que vai levar, né? A gente começa desse jeito. E aí, na próxima semana, a gente vê a partir da Semana de Arte Moderna e o que que vai rolar, né, no Brasil depois disso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.